Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula remota de biotecnologia. Hoje nós vamos tratar do tema Sistemas Avançados de Micropropagação de Plantas, com uma ênfase para biofábricas e para sementes sintéticas. Lá no início das nossas discussões, falamos que as demandas da agronomia podem ser resolvidas, atendidas a partir da utilização da agricultura sustentável e da biotecnologia. Até o momento, nós demos muito mais ênfase na biotecnologia em si. Hoje eu vou trazer aqui dois exemplos, inicialmente, de situações nas quais o nosso laboratório tem refeito essa conexão entre a agricultura sustentável e a biotecnologia. O primeiro exemplo é a biofábrica de Jirau, em Rondônia, e o segundo exemplo é a biofábrica de Alpestre, no Rio Grande do Sul. Essas duas biofábricas foram implantadas com recursos de empresas que tinham empreendimentos de grande porte nessas regiões e com todo o apoio técnico-científico do Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal. Eu vou inicialmente apresentar dois vídeos promocionais dessas biofábricas e depois a gente discute um pouco os aspectos científicos das biofábricas e do seu funcionamento. Aqui é a Biofábrica, um laboratório de biotecnologia instalado no canteiro de obras da usina. Aqui são produzidas mudas de alta qualidade genética, onde posteriormente são distribuídas aos agricultores aqui da região, com isso melhorando a renda dessas pessoas e ainda promovendo um modelo de agricultura sustentável na região amazônica. O projeto Biofábrica surgiu a partir de um estudo preliminar da região, onde foi diagnosticado que algumas culturas agrícolas das comunidades do entorno da obra tinham deficiências de expansão, né? E isso principalmente em função de deficiência de quantidade de mudas de espécies frutíferas, como foi diagnosticado a banana e o abacaxizeiro. Essas duas espécies, além do açaí e a pupunha, são espécies que as comunidades utilizam, mas não conseguem expandir os cultivos por falta de quantidade de mudas em quantidade e qualidade. Então existem vários ciclos dentro do laboratório que iniciam desde o processo de seleção de uma planta matriz no campo dos agricultores até a entrega de uma nova muda a partir daquela planta matriz coletada. A gente vê que é um laboratório onde as condições a gente chama de condições assépticas, ou seja, condições livres de pragas e doenças, condições de higiene, né, muito grandes, onde esse material então é colocado nesses vidros que vocês veem aqui no laboratório para multiplicação celular. São colocadas em substâncias tanto líquidas quanto gelatinosas para multiplicação celular infinitamente, até o ponto que essas plantas atingem um tamanho para serem levadas para o nosso viveiro de aclimatização, ou seja, do laboratório, antes de irem para o campo, elas passam um período no viveiro, né, onde a gente vai começando a acostumá-las à condição de vida real. O projeto Biofábrica faz parte de um projeto maior chamado Tempo de Empreender, onde a Camargo entra, através do Instituto Camargo Correia e esse convênio com a ORB, a Universidade Federal de Santa Catarina, no fornecimento, na produção e o fornecimento de mudas para os agricultores. Existe uma outra equipe, formada pelos técnicos da Emater, em conjunto com o Sebrae, que dão toda a assistência técnica a campo para esses agricultores, na forma de como plantar, como cultivar, como fazer os tratos culturais, até mesmo a colheita desses produtos. A biofábrica da Cooperativa Extremo Norte, em Alpestre, surgiu em 2012 como um projeto ambiental destinado a famílias do entorno da usina Foz do Chapecó. No local é feita a multiplicação de mudas, através da clonagem e cruzamento de sementes. Tudo é esterilizado e cada gema saudável rende até 200 mil mudas. Já foram testados banana, abacaxi, morango e orquídeas. Já tem em teste, então já podemos quase chegar a uma conclusão que tal variedade é melhor que essa, que se adapta em nossa região. E agora, a partir de setembro, outubro, serão entregues as primeiras mudas para os produtores já
sendo plantio comercial, né? Então, temos uma estimativa de entregar de 10 a 15 mil mudas agora em setembro e outubro. Os frascos com as mudas possuem um nutriente e recebem 16 horas de luz. A temperatura é de 25 graus. No método por bioreatores, é possível acelerar ainda mais o processo. Entre as vantagens, plantas livres de qualquer doença. Esta é a sala de crescimento da biofábrica. Aqui são mais de 5 mil frascos que totalizam cerca de 70 mil mudas. Daqui as plantas ainda partem para um viveiro, onde permanecem até serem entregues para as famílias de agricultores. A partir do momento que a gente seleciona um material que seria o Elite, que é um material já testado, um material nobre, um material bom, a gente retira a gema ou o meristema e faz a limpeza desse material, para retirada de fungo, bactéria, vírus, né? Então a gente faz toda essa limpeza e aí sim a gente começa o processo de multiplicação dentro do laboratório. Então a vantagem é produção em larga escala, uma produção massal de clones, então de materiais já selecionados, e livre de qualquer doença ou praga, né? Então essa seria a grande vantagem da biofábrica. Metade das 700 famílias cadastradas para receber as mudas já demonstrou interesse em produzir comercialmente frutas e flores usando as espécies da biofábrica. Muito bem, biofábricas de plantas. Mas o que são biofábricas de plantas? Segundo esse pesquisador, o Gerald, biofábricas de plantas são laboratórios de micropropagação que produzem em larga escala uma determinada planta ou várias plantas cujo processo de produção já esteja bem definido. Assim, a gente vê que existe uma certa diferenciação entre um laboratório de pesquisa e uma biofábrica. No laboratório de pesquisa, a gente tem um foco maior no que chamamos de cultivo linear. Tanto pela embriogênese somática como pela organogênese, o objetivo das atividades em um laboratório de pesquisa é estabelecer um protocolo que inicia-se com a seleção da planta matriz e finaliza-se com as plantas aclimatizadas. A ideia de se manter uma biofábrica é a gente ter uma produção massal de plantas que realmente compensa, que tenha uma grande produção mesmo. Então, o uso de suspensões celulares tem se demonstrado como o aspecto mais interessante para esse tipo de empreendimento. Então, nós vemos aí que o cultivo de suspensões celulares, ele permite uma produção maior, então o crescimento celular de suspensões celulares, como observado pelo gráfico, ele inicia-se com uma fase chamada inicial ou fase lag, em que as células cultivadas, as massas celulares estão ali se adaptando àquela condição e não tem crescimento. Começa então, depois de um certo tempo, a ter um crescimento exponencial e entra então em uma fase celular, de crescimento celular, chamada de linear, onde há uma grande produção de células, há um grande crescimento celular, uma multiplicação muito ampla, até que ela começa então a estabilizar esse crescimento. Dessa forma, o cultivo de suspensões celulares permite o cultivo massal de células em grande quantidade e uma redução muito significativo dos custos de propagação. Dessa forma, uma biofábrica, ao invés do cultivo linear, vai aplicar o cultivo cíclico, tanto para a embriogênese somática quanto para a organogênese. O princípio vai ser novamente a seleção de plantas matrizes e depois de ou indução da embriogênese ou indução de brotos, entrar em uma multiplicação cíclica. Posteriormente, enraizamento ou maturação dos embriões, a aclimatização e, finalmente, a comercialização dessas plantas, dessas mudas. Ou, no caso das duas biofábricas que foram apresentadas aí no início dessa aula, as mudas aclimatizadas são distribuídas para os agricultores, produtores rurais da região em que essas biofábricas estão implantadas.
Como na organogênese apresentada aqui à direita, com os quadrinhos verdes, nós precisamos da indução dos brotos e não de células, essa multiplicação cíclica vai continuar ainda dependente de trabalhar realmente com frasquinhos, com tubos e plantas, muito trabalho manual. Já a embriogênese somática, ela é uma forma de micropropagação em que nós vamos trabalhar com culturas celulares. Então, ela permite que essa multiplicação cíclica seja feita com sistemas automatizados ou semi-automatizados, o que agiliza muito mais o processo. Para a gente exemplificar um pouquinho a importância das biofábricas, eu vou fazer aqui uma correlação entre biofábricas e o cultivo de bananeiras. A tabela e o mapa abaixo apresentam os dados sobre produção, área plantada, quantidade produzida e valores da produção de banana no Brasil em 2017. Aí, pelo gráfico e pela tabela, dá de observar que os estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Pará, são os principais produtores de banana. Focando aqui no país como um todo, a gente vê, então, que em 2017 havia uma área plantada de aproximadamente 470 mil hectares, que produziu 6 milhões e 675 mil toneladas de banana e um valor agregado de 8 bilhões de reais. Se a gente imaginar, então, que nós temos de 20 a 30 laboratórios produzindo mudas de bananeira. Isso dá um valor aproximado de 30 milhões de mudas produzidas por ano. Como os dados acima são de 2017 e a gente fizer uma estimativa de uma pequena área ampliada para 500 mil hectares de área plantada, com uma média de 1.500 bananeiras por hectare, nós teríamos um total de 750 milhões de plantas nessa área. Com a necessidade de renovação desses plantios, você tem uns plantios necessitando de aproximadamente 10% de renovação, nós precisaríamos por ano de 75 milhões de mudas. Ou seja, se nós tivermos de 20 a 30 laboratórios produzindo mudas, nós ainda assim teríamos um déficit de 45 milhões de mudas por ano. Dessa forma, justifica-se que a gente tenha o empenho em gerar biofábricas para a produção de mudas. Isso, eu estou falando somente do cultivo de bananeira. Imagina que a gente tem diversas outras culturas que precisam também da produção de muda massal. Nos dois vídeos que nós assistimos, falou-se na produção de mudas através do uso de bioreatores. Mas o que são bioreatores? Esse material da Embrapa tem uma definição sobre bioreatores, que diz que são equipamentos utilizados na multiplicação de mudas de plantas com segurança, economia e higiene. Com relação à economia, a produção de propágulos através de bioreatores, segundo as estimativas de 2000, lá do trabalho do ZIV, cada propágulo produzido pelo método tradicional, com frascos, meios de cultura sólido, semissólido, custa aproximadamente 17 centavos. Ao produzi-los utilizando bioreatores, esse custo cai para 6 a 7 centavos de dólares. Uma redução significativa para a produção de mudas. A multiplicação de culturas celulares em bioreatores ocorre de três diferentes formas, por três diferentes sistemas. O primeiro sistema é chamado de sistema de cultivo fechado, desenhado ali embaixo na letra A. É um sistema no qual as células e o meio de cultura permanecem sempre fechados. Durante todo o processo de desenvolvimento das células, ele permanece fechado. Não há retirada de material, não há troca de meio, nenhuma alteração. Quando esse sistema for aberto, será realmente no final do processo. O segundo sistema é o chamado sistema de cultivo contínuo fechado.
Nesse sistema, as células permanecem dentro do sistema, mas o meio de cultura é adicionado e retirado. O meio de cultura vai sendo continuamente substituído. Nesse tipo de sistema, cada vez que o meio de cultura é retirado, os metabólitos produzidos pela planta e que são exudados, ou seja, os metabólitos secundários extracelulares, os metabólitos que vão para fora da célula, eles podem ser, então, isolados desse meio de cultura. As células permanecem dentro do frasco, mas o meio de cultura é substituído. Ele sai e entra um novo meio de cultura. Desse meio de cultura que saiu, é possível, então, que a gente isole os compostos metabólicos secundários que foram produzidos pela célula e exudados, mandados para o meio. Finalmente, o terceiro sistema é o sistema de cultivo contínuo aberto. Nesse sistema, há uma adição de meio e de células a cada ciclo. E também uma saída de meio e de células. Ou seja, ali no sistema C, é introduzida nova quantidade de células, novos meios de cultura dentro do frasco e retirado meio de cultura e células no mesmo momento. Então, isso permite que a gente possa fazer a extração, o isolamento dos metabólitos que são produzidos pela célula nessas condições, mas que permanecem dentro dela. Então, ele é utilizado para a produção de metabólitos intracelulares, aqueles que vão permanecer dentro da célula, que não vão para o meio de cultura. Por isso que a gente precisa, então, retirar tanto o meio de cultura como as células. Em linhas gerais, nós temos dois sistemas de bioreatores, os bioreatores de imersão contínua e os bioreatores de imersão temporária. Bioreatores de imersão contínua são aqueles que nós utilizamos para cultivar células, para cultivar calos, culturas celulares, que são aqueles nos quais o material fica sempre imerso, continuamente imerso. As células ficam sempre em contato com o meio de cultura. Temos dois sistemas aqui. Um agitador de disco de baixa rotação, que é chamado de aparato de Stewart. Stewart é aquele cara que foi o primeiro a desenvolver a embriogênese somática em Daucus carota, a cenoura. Esse sistema, então, as células e o meio de cultura ficam nesses frascos alongados e os frascos ficam acondicionados nesses sistemas ali, que ficam girando, e enquanto eles estão girando, rotando, a uma rotação de 1 a 5 RPM, as células vão se movimentando, vai tendo a aeração das células, vai tendo a mistura do meio com as células, dos nutrientes, não fica depositado, não fica tudo no fundo, sem contato com os nutrientes, etc. Ao lado, nós temos um agitador orbital de alta rotação. Nesse sistema, as células, os calos, as culturas celulares são colocadas em frascos de Erlenmeyer com o meio de cultura e ficam também ali em agitação, só que nesse sistema com uma agitação maior, de 50 a 150 rotações por minuto. Já os bioreatores de imersão temporária, o nome já diz, né? A imersão das plantas é temporária. Então, este é o sistema que a gente utiliza geralmente para as plantas, quando elas já estão mais desenvolvidas, ou mesmo para o processo de maturações de embriões somáticos. Nesse sistema, nós temos um aparato que vai injetar e depois retirar o meio de cultura. O sistema à direita, ele é composto por vários frascos, todos eles no mesmo aparato, então é um sistema industrial, enquanto os outros dois sistemas à esquerda, eles são mais laboratoriais para desenvolvimento dos sistemas de micropropagação. Resumidamente, o sistema de bioreatores de imersão temporária consta de dois frascos, ou um frasco com dois reservatórios. Neste exemplo aqui, então, o reservatório número 6 é aquele no qual está o meio de cultura, enquanto o outro reservatório, o 7, é no qual está as plantas, é o recipiente de cultivo. Então, existe um motocompressor, o qual vai injetar ar,
este ar vai passar pelos filtros para que seja purificado, para que não entre bactéria, esporos, fungos no meio de cultura, os quais, os 2 frascos ali, estão conectados para a mangueira. Então, existe um temporizador que determina que hora o motocompressor liga e que hora ele desliga. Então, o temporizador determina que se ligue o motocompressor. O ar é injetado passa pelo solenoide número 2, passa pelo filtro. O ar então é injetado no reservatório de meio de cultura, o frasco 6, e pela mangueira 1 ele vai ser injetado dentro do frasco do recipiente de cultivo, frasco número 7. Nesse momento, então, as plantas vão estar imersas em meio de cultura. Elas vão permanecer imersas por um tempo. Quanto tempo? Bom, isso vai depender da planta que você está utilizando, do estágio mais avançado ou menos avançado dessa planta, do tipo do meio de cultura, de quais os nutrientes que você está colocando nesse meio de cultura. São vários fatores que determinam o tempo que você vai manter essas plantas imersas. Mas passado esse tempo, o temporizador liga novamente o motocompressor, que agora injeta o ar pelo solenoide B. Dessa forma, o ar vai ser injetado no frasco 7, que nesse momento está com as plantas imersas. A injeção do ar faz com que o meio de cultura saia do frasco 7 e retorne para o reservatório no frasco 6, e agora as plantas não estão mais imersas. Então, ocorre um ciclo em que as plantas ficam imersas por um tempo e não mais imersas por um outro período de tempo. Isso vai ocorrendo a partir do tempo que a gente determina ali nesse temporizador. Esse sistema aqui é chamado de RITA, é um recipiente de imersão temporária automático, foi desenvolvido pelo Centro Francês de Pesquisa Agrícola para Desenvolvimento Internacional. Então, o que nós temos é um único frasco com 2 compartimentos. No compartimento superior fica o material, a planta ou os embriões, e no compartimento de baixo fica o meio de cultura. Da mesma forma, tem um motocompressor que injeta o ar, que passa pelo filtro. Vejam ali na figura 2, no item 2 da primeira figura, que o ar injetado passa ali, entra na porção inferior do frasco e joga o meio de cultura para cima. O meio sobe então pelas laterais do recipiente e a planta então lá no desenho 3 fica imersa. Depois de passado esse tempo, o ar é injetado novamente, agora pela outra válvula, pelo outro filtro, e o meio de cultura é jogado de volta para a parte inferior do recipiente, fazendo com que a planta fique não mais imersa. Da mesma forma, existe um temporizador para ligar e desligar o motocompressor, fazendo com que haja a imersão temporária das nossas plantinhas. Nesse slide nós vemos um bioreator temporário do modelo RITA, no qual foram convertidos embriões somáticos de goiabeira serrana, axoloviana, para plantas. Então, vocês veem ali que os embriões somáticos são depositados sobre um suporte poroso e, seguindo esses ciclos de imersão temporária, sem imersão, imersão, sem imersão, eles vão se desenvolvendo. Verdinhos ali são os embriões que já se converteram em plântulas e estão prontinhos para passar para o crescimento e posterior aclimatização. A produção, o aprimoramento dos sistemas de imersão temporário e também o barateamento deles é uma constante, digamos assim, nos laboratórios. Esse processo que está sendo apresentado agora aqui nesse slide foi desenvolvido em um projeto na FAPESP, cujo objetivo era o desenvolvimento de uma biofábrica para a produção de bromélias lá no estado de São Paulo. E ele foi desenvolvido, esse sistema de bioreator de imersão temporária, foi desenvolvido pelo professor Lírio Dalvesco, que fez mestrado, graduação, mestrado, doutorado aqui na UFSC e atualmente é professor lá em Curitibanos. Esse slide eu trouxe para mostrar para vocês a grande vantagem do uso da imersão temporária no resultado final. A figura A
apresenta plantas que foram plantas de pupunha, que foram cultivadas, micropropagadas, desenvolvidas, todas elas em meio de cultura sólido, aquele meio em frascos nos quais a gente coloca água e ele fica solidificado. Na letra B, a gente tem plantas de pupunha também, com a mesma idade, com o mesmo tempo de cultura, mas que todo o processo foi desenvolvido em um sistema de imersão temporária. Na letra C, as duas plantas estão lado a lado, plantadas ali em bandejas de isopor com substrato, e dá para claramente a gente ver que o desenvolvimento dessas plantas em sistema temporário, de imersão temporária, foi muito mais eficiente. As plantas se desenvolveram mais, são bem maiores, mais bonitas, e depois na climatização elas também se desenvolvem muito melhor. Certo. Outro sistema avançado de micropropagação é o encapsulamento de embriões somáticos ou de microbrotos. Esse sistema consiste em a gente pegar o embrião somático ou o microbroto, o embrião somático desenvolvido a partir de embriogênese somática ou o microbroto a partir da organogênese, e envolvê-los em uma cápsula artificial. Então, quando estamos falando de embriões somáticos encapsulados, nós chamamos isso de sementes sintéticas. Quando falamos de microbrotos encapsulados, falamos de unidades encapsuláveis. Basicamente, a gente fala em sementes sintéticas e unidades encapsuláveis. Qual é a diferença? Semente sintética é quando a gente faz esse encapsulamento de um embrião somático. Então, são análogos às sementes verdadeiras. Por quê? Porque consiste de um embrião somático, que foi lá produzido em laboratório, desenvolvido a partir da embriogênese somática, e esse embrião é envolvido por uma ou mais camadas de um composto artificial, formando uma cápsula, formando um endosperma artificial. Já as unidades encapsuláveis, elas são unidades de propágulo que, ao invés de ter dentro delas o embrião somático, ela tem microbrotos. Então, são plântulas desenvolvidas em laboratório, né, lá pela organogênese. Os microbrotos são envolvidos em cápsulas, são encapsulados, ficam envolvidos, protegidos, e depois eles podem ser, então, convertidos em plântulas normais. Aqui nós temos, então, exemplos dos dois sistemas. Uma semente sintética, na qual nós temos ali o embrião somático branquinho, e ao redor dela o endosperma artificial, ou seja, a cápsula que na qual foi introduzido esse embrião. Ao lado nós temos as unidades encapsuláveis, que são basicamente o mesmo sistema, só que ao invés de um embrião a gente tem um microbroto lá dentro e uma cápsula artificial que é equivalente ao endosperma. Não necessariamente com a mesma função, mas é equivalente. Certo? Como é que a gente tem, então, esse processo? Como é que se produz uma semente sintética ou uma unidade encapsulável? Primeiro, a gente vai precisar, obviamente, né, ter lá os embriões somáticos ou as gemas, brotos produzidos via organogênese. Esse material todo geralmente está formado assim por uma grande quantidade de gemas ou de embriões, todos eles aglomerados. A gente precisa, então, primeiro individualizar, porque cada cápsula, cada unidade encapsulável ou cada semente sintética vai ter somente um indivíduo. Então, eles são individualizados. Uma vez individualizados, eles são colocados dentro de um frasco, um Erlenmeyer, com uma solução de alginato de sódio, 2%, mais componentes. O que são esses componentes? Aqui a gente pode colocar micronutrientes, pode colocar macronutrientes, pode colocar sacarose, pode colocar carvão ativado. A gente coloca dentro desse meio, junto com o alginato de sódio, as substâncias, os nutrientes, o que a gente acha que precisa, que vai ajudar no desenvolvimento desse embrião somático ou desse broto. Dá para colocar micro-organismos simbióticos, várias possibilidades existem aí. Com o auxílio de uma micropipeta dessas normais de laboratório, de 1000 microlitros, né, que captam 1 ml, a gente vai então puxar um propágulo desse, um embrião somático ou um broto, com o alginato de sódio. Então a gente vai aspirar de dentro desse Erlenmeyer o microbroto ou o embrião, junto com uma certa quantidade de
alginato de sódio. Esse material, então, o embrião ou o broto com alginato de sódio, é jogado, então, é pingado dentro de uma outra solução, um outro copo de Becker com uma solução de cloreto de cálcio 50 milimolar. Essa é a chamada solução de complexação. Certo? Então, o que acontece? O alginato de sódio é uma substância líquida ou viscosa, mas ela é líquida. Quando a gente coloca ela em contato com a solução de cloreto de cálcio, essa solução de alginato de sódio vai começar a endurecer. Ela começa a sofrer um processo de endurecimento, formando então bolinhas. E dentro de cada uma dessas bolinhas tem ou um embrião ou um brotinho. Depois a gente então lava com água corrente, normalmente, só para retirar o excesso de cloreto de cálcio, porque se a gente não retirar esse excesso, a cápsula continua endurecendo e vai ficar dura demais, e daí não vai ter a função que ela deveria ter de proteger e depois permitir o desenvolvimento desse embrião ou desse broto. Então lava-se para retirar o excesso do cloreto de cálcio. Esse material, então, essas cápsulas aí, essas sementes sintéticas, podem ficar armazenadas, congeladas, dentro da geladeira ou no nitrogênio líquido, como a gente quiser. Na hora que a gente resolver utilizá-las, então a gente vai mergulhar as cápsulas dentro de uma solução de descomplexação. O cloreto de cálcio é para complexar, para endurecer. Então a gente vai usar nitrato de potássio, 100 milimolar, que é a solução de descomplexação, ou seja, a solução que vai amolecer essas cápsulas. E finalmente, a gente pode então colocar elas para germinar em bandejas com substrato. O objetivo maior é que a gente consiga chegar a um ponto em que essas sementes, depois de descomplexadas, possam ser jogadas diretamente no solo, já possam ser utilizadas diretamente para plantio como uma semente sintética mesmo. Estamos avançando. Isso ainda não é uma realidade, mas estamos bem próximo disso. Quando eu falo estamos, não é assim no nosso laboratório. Isso aí é no mundo. É a ciência como um todo que está fazendo isso. Resumidamente, então, a produção de sementes sintéticas ou unidades encapsuláveis consta de, inicialmente, a produção de uma cápsula contendo o propágulo e envolvida por alginato de sódio. A segunda etapa é a complexação, na qual o alginato forma um complexo substituindo-se o sódio pelo cálcio, então ele vai endurecer por essa substituição. Passa-se para a lavagem dessa cápsula para retirar o excesso de cálcio, senão ela vai continuar endurecendo e vai se tornar uma cápsula inquebrável posteriormente pela planta. E esse material pode então ser mantido congelado, pode se deixar na geladeira, vai ser armazenado. Na hora que a gente for utilizar ele, então, se retira do congelamento ou da geladeira, de onde ele está armazenado, e passa para o processo de descomplexação, no qual existe a substituição do cálcio, que foi utilizado para endurecer a cápsula, pelo potássio. Então, nesse processo de descomplexação, a cápsula vai ficar mais molinha. Depois é feita uma lavagem para retirar o excesso de potássio, porque senão novamente a gente vai ter o processo contínuo e aí a cápsula vai amolecer demais. Depois dessa etapa, as cápsulas podem ser colocadas no ambiente em que vai ocorrer a germinação, seja em casa de vegetação, seja a campo, onde for. O objetivo de se colocar essas cápsulas agora, elas estão prontas para germinar. Certo. Todo esse trabalho para quê? Tem que ter vantagem, né? E tem. Então a gente consegue guardar uma grande quantidade de sementes sintéticas, de propágulos, de unidades encapsuladas em um pequeno espaço físico. É possível fazer a conservação a longo prazo através da criopreservação, então a gente pode congelar esse material em nitrogênio líquido e armazená-lo por longo tempo, tá? Caminhando, então, como eu já falei, as pesquisas para que a gente possa fazer a semeadura direto a campo, que você não precisa ficar produzindo mudas. Essa estratégia de semente sintética substitui as sementes recalcitrantes, ou seja, a gente pode retirar o embrião ou produzir embrião
de plantas que têm sementes recalcitrantes, que são aquelas sensíveis à dessecação, ao resfriamento, e pode usar essas sementes sintéticas, então, para armazenar esse material, essas sementes, por um longo tempo. E é possível que a gente faça a adição de nutrientes, de micro-organismos simbiontes, de pesticidas, de reguladores de crescimento, carvão ativado. Qual composto a gente entender que é necessário para o desenvolvimento dessa plantinha a campo. Aqui nós temos o exemplo de sementes sintéticas produzidas no nosso laboratório para a Acre Sloviana. Então, primeiro ali os embriões somáticos, vários embriões, eles são isolados, então, e cada uma das bolinhas ali à frente é um embriãozinho. Depois eles vão, então, passar por todo o processo de descomplexação, germinação. A figura ali abaixo mostra já essa cápsula se rompendo e o embrião germinando. Depois, no outro estágio, uma planta já completa, com várias folhas e raiz completamente formada. E, finalmente, essa plantinha foi lá para um tubo de ensaio para se desenvolver mais, crescer mais e, posteriormente, ser aclimatizada. Aqui são unidades encapsuláveis de uma bromélia, né, a Vrisia. Então, inicialmente a gente já tem ali os brotos, todos os microbrotos encapsulados. Dá para ver o tamanho deles ali, aproximadamente meio centímetro, o diâmetro de um desses brotos aí. E já na letra C, a figura C apresenta eles sobre um substrato para desenvolver esse já, então foi feita a descomplexação e eles já vão começar a se envolver no substrato com umidade, fazendo a aclimatação ali no D, dentro de caixas, como a gente já falou em uma aula anterior. Ali já na letra E pode-se ver que tem muito mais folhas, então aquele brotinho ali do C já está bem maior, se envolveu bastante, e no F já várias plantinhas em uma bandeja com várias células ali, cada uma com a sua plantinha desenvolvida. Outra grande vantagem desse sistema é a possibilidade de automatização. Ou seja, não precisa ser feito tudo à mão, como a gente mostrou ali, com uma pipeta, pega uma bolinha, joga para lá, pega outra bolinha, joga para cá. É possível, então, fazer todo esse processo automatizado, como vocês podem ver aí nesse sistema, onde a figura 7 mostra como seria feita ali a produção, a separação das sementes sintéticas. Posteriormente, na figura 8, a finalização, separação destas sementes sintéticas por tamanho, as que deu certo, as que não deu certo, todas separadas, e todo o processo pode ser automatizado. Aqui mais completo, então, todo o processo começa com a seleção do explante, a produção e proliferação dos calos, a embriogênese somática, desenvolvimento do embrião, desidratação. Depois a gente vai ter aqui a produção das sementes sintéticas, seguida, né, já em um processo com aquela primeira maquininha lá do encapsulamento, seguida pela separação de quais são as cápsulas que contêm o sistema, quais não contêm. É um sistema um pouquinho mais complexo ali, automatizado para determinar se tem ou não tem a semente. É feita pela emissão de luzes e a luz que volta é que vai determinar se tem ou não tem. Finalmente, essas sementes, então, depois armazenadas ou quando for utilizar, vão ser, então, descomplexadas, plantadas e, dessa forma, produzem novas mudas. Tá? Todo o processo pode ser automatizado. Muito bem, gente. Foi uma aula rápida, foram apresentações rápidas, mas nas aulas práticas a gente vai ter a oportunidade de ter um contato melhor com esse processo todo e desenvolver. Para a próxima aula, nós vamos falar, então, de uma metodologia da micropropagação bastante útil para o melhoramento genético de plantas, que é a cultura de tecidos haploides e a produção de duplo haploides. Obrigado pela atenção de vocês, espero que a aula tenha sido boa, proveitosa. Até a nossa próxima. Tchau, tchau.
ambiental destinado a famílias do entorno da usina Foz do Chapecó. No local é feita a multiplicação de mudas, através da clonagem e cruzamento de sementes. Tudo é esterilizado e cada gema saudável rende até 200 mil mudas. Já foram testados banana, abacaxi, morango e orquídeas. Já tem em teste, então já podemos quase chegar a uma conclusão que tal variedade seja melhor que essa, que se adapta em nossa região. E agora, a partir de setembro, outubro, serão entregues as primeiras mudas para os produtores, já sendo plantio comercial, né? Então, temos uma estimativa de entregar de 10 a 15 mil mudas agora em setembro e outubro. Os frascos com as mudas possuem um nutriente e recebem 16 horas de luz. A temperatura é de 25 graus. No método por bioreatores, é possível acelerar ainda mais o processo. Entre as vantagens, plantas livres de qualquer doença. Esta é a sala de crescimento da biofábrica. Aqui são mais de 5 mil frascos que totalizam cerca de 70 mil mudas. Daqui as plantas ainda partem para um viveiro, onde permanecem até serem entregues para as famílias de agricultores. A partir do momento que a gente seleciona um material que seria o Elite, que é um material já testado, um material nobre, um material bom, a gente retira a gema ou meristema e faz a limpeza desse material, para retirada de fungo, bactéria, vírus, né? Então a gente faz toda essa limpeza e aí sim a gente começa o processo de multiplicação dentro do laboratório. Então a vantagem é produção em larga escala, uma produção massal, de clones, então de materiais já selecionados, e livre de qualquer doença ou praga, né? Então essa seria a grande vantagem da biofábrica. Metade das 700 famílias cadastradas para receber as mudas já demonstrou interesse em produzir comercialmente frutas e flores usando as espécies da biofábrica. Aqui é a Biofábrica, um laboratório de biotecnologia instalado no canteiro de obras da usina. Aqui são produzidas mudas de alta qualidade genética, onde posteriormente são distribuídas aos agricultores aqui da região, com isso melhorando a renda dessas pessoas e ainda promovendo um modelo de agricultura sustentável na região amazônica. O projeto Biofábrica surgiu a partir de um estudo preliminar da região, onde foi diagnosticado que algumas culturas agrícolas das comunidades do entorno da obra tinham deficiências de expansão, né? E isso principalmente em função de deficiência de quantidade de mudas de espécies frutíferas, como foi diagnosticado a banana e o abacaxizeiro. Essas duas espécies, além do açaí e a pupunha, são espécies que as comunidades utilizam, mas não conseguem expandir os cultivos por falta de quantidade de mudas em quantidade e qualidade. Então existem vários ciclos dentro do laboratório que iniciam desde o processo de seleção de uma planta matriz no campo dos agricultores até a entrega de uma nova muda a partir daquela planta matriz coletada. A gente vê que é um laboratório onde as condições, a gente chama de condições assépticas, ou seja, condições livres de pragas e doenças, condições de higiene, né, muito grandes, onde esse material então é colocado nesses vidros que vocês veem aqui no laboratório para multiplicação celular. São colocadas em substâncias, tanto líquidas quanto gelatinosas, para multiplicação celular infinitamente, até o ponto que essas plantas atingem um tamanho para serem levadas para o nosso viveiro de aclimatização, ou seja, do laboratório, antes de irem para o campo, elas passam um período no viveiro, né, onde a gente vai começando a acostumá-las à condição de vida real. O projeto Biofábrica faz parte de um projeto maior chamado Tempo de Empreender, onde a Camargo entra, através do Instituto Camargo Correia e esse convênio com a ORB, a Universidade Federal de Santa Catarina, no fornecimento, na produção e o fornecimento de mudas para os agricultores. Existe uma outra equipe, formada pelos técnicos da Emater, em conjunto com o SEBRAE, que dão toda a assistência técnica a campo para esses agricultores na forma de como plantar, como cultivar, como fazer os tratos culturais, até mesmo a colheita desses produtos.